Olá! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar de um livro novo, um livro tão legal. Mas antes, vamos tranquilizar nossas mentes, nossos corações, nossa alma. Vamos ficar mais tranquilos, vamos respirar fundo. Vamos desconectar da copa um pouco. Vamos nos lembrar do porquê estamos aqui. Só um pouquinho, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos respirando fundo, relaxando um pouquinho, sentindo uma brisa calma que se aproxima de nós, sentindo a presença do nosso mentor, a aproximação dele, que nos envolve em sua luz de amor. Querido mentor, muito obrigada por todo o seu amparo, por toda a sua ajuda, por todo o tempo que está conosco. Obrigada, mentor, obrigada. Mentor, te pedimos que nos leve até o encontro dos nossos amigos espirituais superiores. Maria de Nazaré, querida Maria, que com seu manto azul de paz e amor nos envolve, nos acalenta, nos conforta, nos embala como se fôssemos bebês. Às vezes nem percebemos quanto amor estamos recebendo vindo de Maria de Nazaré e suas enviadas. Vamos abrir nossos corações para receber esses amores, essas flores, essas energias de puro reconforto que ela nos envia. Pedimos ao nosso mentor que nos leve até o Mestre Jesus e a Ti, Mestre amado Jesus. Amado Jesus, a Ti agradecemos a experiência da evolução. A Ti agradecemos a experiência de poder observar e aprender com os seus exemplos, porque o Senhor não escreveu nada, o Senhor exemplificou para a gente ver que era possível ser e fazer acontecer. E agradecemos a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, pela oportunidade da existência, pela oportunidade da evolução espiritual, pela oportunidade do conhecimento, do livre-arbítrio, da capacidade de amar. Ah, Deus, muito obrigada, que já aprendemos a amar e nos distanciamos do primitivismo, onde apenas os instintos comandavam nossas vidas. E assim, em nome de Deus, que é nosso Pai, e Jesus, que é o nosso Mestre, pedimos permissão para iniciar essa nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Olá, de novo. Hoje a gente vai falar do livro Vinha de Luz. A gente já acabou o Pão Nosso, e a gente já está no capítulo 2 do Vinha de Luz, do Emmanuel. Esse é um livro, essa definição é minha, ele é fofo. É um livro fofo. É um livro muito legal, é um livro muito, muito legal. Porque você lê, você vai lendo, você falando, mas não dói muito assim, dói, né? Dói. Mas o Emmanuel é fofo, ele é mega fofo. Então, ele vai com a gente de um jeito que a gente entende as coisas. Porque às vezes a gente também não quer entender, né? Mas o Emmanuel faz umas curvinhas, assim, ele pega as coisas
E aí a gente não tem como dizer, não entendi, não entendi. Não dá, a gente entende. E eu até imprimi, porque tem um pedaço que eu vou ler. O nome desse capítulo é Vê Como Vives. Vê Como Vives. Desculpe. E ele fala que a gente tá aqui quase como uma negociação, sabe? Uma negociação para nossa evolução. Nessa negociação tá o nosso livre-arbítrio, tá as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma, os caminhos que a gente decide ter. Porque a maioria das pessoas imagina que só, e algumas religiões decidem isso, que só aqueles que têm determinados postos de comando é que são, não obrigados, mas que têm que se mover de uma forma mais consciente, né? Então, os padres, os pastores, os médiums, Então, porque assim, olha, fez coisa errada e é médium, né? Então, parece que só aquelas que têm um tipo de um título, que inventaram, o ser humano inventou o título, né? Não foi? Deus veio e falou assim, olha, o título de cada um é bonitinho, bonitinha, médium, não médium. Não foi Deus que inventou isso, foi a gente, né? E aí, parece que só as pessoas que a gente colocou ali uma faixinha, um broche de comandante, chefe indígena, ou sei lá o que, só eles têm obrigação no que se refere ao conhecimento do plano espiritual, no conhecimento do que é uma fé, de uma religião, do acreditar em Deus. É como se só eles, e que a gente não, a gente tá isento. Gente, ó, não sou médium, não sou pastor, não sou padre, não sou, ó, liberou geral, uhul, não é verdade, sinto informar, não é verdade. E o Emmanuel vem muito fofamente, e aí ele põe uma parte, eu vou ler porque às vezes a gente fala as coisas e não vai, o Emmanuel é muito legal, é muito... Olha, que a gente tem que é um testemunho. Quando a gente faz as coisas, antes a gente faz as coisas, a gente tem que fazer lembrando que a gente está reunidos em nome de uma força maior. A gente está reunidos em nome de um sentimento maior, que é o amor. Não tem outra história. Não tem outra conversa. Não existe um poder maior do que o amor. O amor, ele é capaz de realmente mover montanhas. O amor é capaz de fazer a gente fazer coisas que a gente nunca acreditou que a gente fosse capaz de fazer. Mães que cuidam de filhos, essas mães que cuidam desses filhos que tiveram uma parada respiratória quando nascem, a criança fica toda paralisada. Vai me dizer que essa mãe já era enfermeira com PhD em cuidado de criança? Essas mães cuidam dessas crianças com uma capacidade invejável, com uma inteligência, com uma percepção, com um cuidado. Isso não é o amor que ensinou para elas? Isso não é o amor que move essas mulheres? Esses professores que vão dar aula em escolas onde as crianças não têm nada, tem que pegar a estrada de terra, tem que... Eu vi essa semana um pai carregando as duas meninas no carrinho de mão para chegar até um determinado ponto, para pegar um ônibus, porque tinha um lamaçal no caminho. E ele, no meio do caminho, falava para elas, Deus é? E elas diziam, maravilhoso. Ele falava, e não é maravilhoso, Deus? Olha que beleza que a gente está tendo aqui. Olha que bonito que a gente tá... Olha, a gente nem sujou o sapato. Não é o amor que fez isso com esse pai? Se ele pensava assim antes, ótimo, mas que ele está passando para frente, está ensinando as filhas dele a pensarem dessa maneira,
E ele é padre, ele é sacerdote, a gente precisa esperar Jesus. Eu falei no começo, porque isso foi uma coisa que me veio muito forte na cabeça. Eu acho que Jesus, de verdade, ele nunca escreveu nada. Porque a história do exemplo, a gente às vezes não entende o que é exemplificar. Ah, ele exemplificou, mas exemplificou como? Exemplificou o quê? Exemplificou, ele disse, ele mostrou o seguinte: olha aqui, minha filha, olha aqui, meu filho. Se você quiser, dá para fazer. Não precisa ler, não tá no livro, porque o livro parece que é uma teoria, né? Ah, aqui está escrito que somos todos irmãos em Cristo. Eu vejo o primeiro mendigo na rua, eu saio correndo, em direção contrária, irmãos em Cristo. Quer dizer, a gente precisa entender que a gente não tá fazendo curso para santo, tá tudo bem. Ninguém tá na linha de emprego de Jesus Cristo. Ah, eu tô aqui competindo com Jesus para ter um empreguinho aqui de filho de Deus perfeito. Não é isso. Mas Jesus mostrou pra gente que dá. Ah, que dá. Dá para tentar perdoar, dá para tentar compreender, dá para tentar estender a mão, dá para amar. Dá para ajudar, dá para tudo que a gente quiser. A gente só tem que realmente agarrar os exemplos dele e fazer isso acontecer. Isso são os testemunhos religiosos que a gente tem. Isso é a verdade da nossa fé. Não existe outra coisa. Porque se a gente não vivenciar isso, como é que vai ser? O que adianta a gente ler o livro, olha, eu vou lá, bato cabeça, sei lá, eu faço o quê? E aí, na hora que eu saio pra rua, na primeira fila da padaria, a pessoa pegou o pãozinho antes de mim, porque ela cortou a fila. A pessoa cortou a fila, coitada daquela criatura que cortou a fila para pegar o pãozinho, que a gente tá pronto pra estrinchar aquela criatura, mas a gente não sabe que aquela pessoa tá tão desesperada, porque ela largou a criança sozinha com febre em casa, doente, e foi lá comprar um pão para ver se essa criança, pelo amor de Deus, come pelo menos um pão naquele dia, que vai fazer 3 dias que a criança não come, mas a gente não para pensar. A gente cai ali em cima com uma machadão ali, pacatufe no outro. E parte pra briga, e parte pra discussão. Você vê hoje em dia todo mundo brigando, todo mundo se está... Que é isso? Da onde saiu isso tudo? E a gente fica assistindo no telefone. Olha que absurdo. E ainda faz comentários, as pessoas fazem comentários. Nossa, que pessoa mal educada. Não olha! Não assiste isso. Porque quanto mais a gente assiste, mais audiência essas pessoas têm, pior é o comportamento da humanidade. Qual é a nossa participação nisso aí? Vamos maneirar, vamos olhar de outra maneira essas coisas, vamos olhar coisas boas. Tinha uma época aqui no centro, eles falavam que a notícia boa não é notícia, só notícia ruim é notícia. E não é verdade isso, até hoje, sempre, não é possível. E a gente não aprendeu nada com isso. E a gente continua fazendo a mesma coisa, e a gente lê os livros, vai na aula, ouve palestra, toma passe e tchufi! Lá estamos nós, no telefone, olhando a desgraça da briga do vizinho. E gente que a gente nunca viu na vida, não sabe onde está. Não imaginamos nada, mas a gente tem opinião sobre aquela situação daquela criatura. E isso aí é aprendizado do Jesus? Foi assim que a gente aprendeu? Foi isso que Jesus falou? Vai, irmão, e fofocai. Vai, irmão, e julgai. Vai, irmão, e condenai. Foi isso que Jesus falou? Não foi, né? Olha só, eu vou ler, porque é muito legal, muito legal. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, que é o que a gente estava falando, no campo transitório da luta humana, quer dizer, porque a gente está em trânsito, né? Não estamos permanentemente encarnados na Terra. É dever de todos os homens, todos, o pastor, o padre, o médium e a gente, indistintamente.
no oportunidade para escapar. Cada criatura, cada um de nós, foi chamada pela providência a determinados trabalhos, setor de trabalhos espirituais na Terra. Tá todo mundo comprometido com a encarnação. Ninguém está aqui a passeio. A gente não está aqui a passeio. Deu para entender já, né? Eu acho que já estamos claros nesse aspecto. Olha só que legal, essa parte que eu achei super legal. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Meu Deus, na hora da obediência, eu quase caí dura para trás. Eu falei, aonde? As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia. Renúncia, pais e mães. Exemplificação, eu vou repetir de novo, exemplificação. Quando você mente, depois diz pro seu filho, não mente, meu filho, eu não gosto de mentir. E você lá mentindo, diz que eu não tô. Diz que eu tô, ai, eu não aguento aquela mulher, ela é chata. Aí vem a criança e fala, ai, mãe, aquela menina da escola é chata. Meu filho, você não pode falar assim dos outros. Vou repetir, exemplificação e devotamento. Devotamento é prestar atenção no seu filho, é olhar, é ouvir, é ter paciência, é cuidar, é amar. Não é cobrar de uma criança pequena alguma coisa que você cobra de um adulto estranho. É entender que essa criança precisa de você e que você decidiu ser mãe e pai dessa criança antes de todo mundo nascer. Devotamento. Olha só no emprego, está todo mundo empregado. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Ai, que lindo! O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Quer dizer, o estudo é um crescimento da humanidade. Quando a gente deixa de estudar, quando a gente abandona a parte científica, quando a gente deixa de prestar atenção como a educação é importante para o crescimento da alma, do espírito, como a gente vai contribuir para o bem-estar do mundo? O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. E não é verdade isso? Quantas mulheres estão em casa fazendo comida para suas famílias e alimentando elas, nutrindo estas famílias. Não é só a comida, é a energia, é a preocupação, é o carinho, é o amor, é o tudo que se coloca ali. A mãe que cozinha, a pessoa que faz a comida, aquele que toca o remédio que é dado para o paciente, o médico que olha para o paciente. Todos nós temos uma missão que está envolvida ou não com aquilo que a gente escolheu, mas a missão está aí. E a missão é seguir os passos do Cristo, é aprender com o Cristo, é entender que nós somos o Cristo vivo. E se nós esquecemos disso, o que nós estamos fazendo com tudo que Ele nos deixou? O Cristo, nosso Jesus querido, lindo e amado, que se preocupava com a comida das pessoas do Sermão do Monte, lembra disso? Ele se preocupou se eles tinham o que comer. Ele ia lá, ele se preocupava com a doença, com a vida, com a morte, ele se preocupava com tudo. Ele cuidava de tudo, ele cuidava da gente, que devíamos estar todos lá, encarnados naquela época. Estamos aqui de volta com a oportunidade desse conhecimento. E não vamos fazer nada com isso?
Vamos sim. Vamos nos lembrar que somos todos um só. Nós somos uma legião. Uma legião do amor, a legião da paz, a legião da fé, da coragem, da esperança. Vamos nos lembrar disso quando titubearmos, tivermos dúvida. Vamos nos lembrar que somos os cientistas que trazem o bem-estar do mundo, que somos os cozinheiros que alimentam a humanidade, que somos os pais e as mães que nutrem a humanidade de seres humanos melhores. Vamos nos lembrar que somos nós que carregamos dentro do nosso peito a centelha divina do amor do Pai, e nós devemos acender essa centelha divina e espalhá-la e encandecer de amor, encandecer de paz, para poder contagiar e contaminar todos aqueles que se aproximarem de nós com esse amor, com essa fé, com a coragem. E é isso que o Cristo espera de nós. Amor, amor e amor. Vamos fechar os nossos olhos e nesse instante vamos vibrar, lembrando que vibrar é doar amor e que de dentro dos nossos corações sai uma luz linda, branca, carregada de energias curativas, tranquilizantes, que envolvem o planeta Terra, que envolvem nossos amigos, nossos supostos inimigos, que envolvem nossos familiares, nossas casas, nossas escolas, nossos trabalhos atuais, nossos futuros empregos. Senhor, te agradecemos a oportunidade de doar nosso amor em formato de luz. E para tanto, repetindo as palavras do Mestre no Sermão da Montanha, quando ele disse: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai, sempre. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus, mas livra-nos, Pai, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós durante toda esta semana. Lembremos-nos que nós caminhamos carregando o Cristo em nossas bocas, braços, almas, mentes e corações. Caminhamos com o Cristo sempre. Tchau.